E aí, como é que tá essa inteligência aí? Olá, você está aqui no estúdio com o Gil Pereira, seja bem-vindo. Para começar, já vou lembrar, né? Assina aí, te inscreve no canal pra gente continuar dando mais força aí pro canal, poder ter bastante conteúdo pra gente continuar aí conversando toda semana e trazendo mais referências, né? E qual é o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje é sobre inteligência, né? Mas a inteligência artificial, né? É um assunto que aí tem dominado bastante aí as rodas de conversa, né? A mídia, as universidades, enfim, a sociedade como um todo. Mas por que isso começou a ser um assunto tão falado? Principalmente por causa do surgimento aí depois de 2022, 2023, de uma série de ferramentas de inteligência artificial generativas, né? Que criam textos, imagens e coisas assim. Pois bem, parece ser uma novidade. Mas a gente já usa inteligência artificial há bastante tempo, né? Na realidade, a nossa preocupação maior até em relação à inteligência artificial é em relação ao trabalho, né? Eu já venho há bastante tempo comentando, pelo menos uns 5 anos, dessa previsão de futuro de que as profissões que podem ser mecanizadas ou automatizadas serão, né? E que as profissões criativas seriam as menos atingidas, até surgir esse tipo de ferramenta. Pois bem, a gente vê esse caminho aí das inteligências artificiais tomando, né, o lugar do trabalho já há bastante tempo, né, que os exemplos que eu sempre dou, né, são caixa eletrônico, né? Puxa, 30, 40 anos atrás a gente tinha os bancos cheios de atendentes e hoje a gente vê as pessoas usando o caixa eletrônico quando usa, né? Porque hoje a gente está todo mundo no aplicativo. Né? Hoje a gente vai numa lanchonete e faz o pedido num totem. Antigamente tinha alguém para tirar ali o pedido, né? Ou pelo menos um monte de gente. Né? Então, inteligência artificial não é na realidade uma coisa nova, né? Mas se tornou um assunto principalmente por causa desse tipo de inteligência, que é a generativa, que são os exemplos aí do ChatGPT, DALL-E, Gemini, Copilot, né? Uma série de inteligências que geram conteúdo, né? Que te geram imagens, ilustrações, textos, vídeos, alteram áudios, alteram imagens, né? Então isso criou todo um burburinho, principalmente na cadeia da indústria criativa. Pois bem, a que pertence essa categoria de inteligência artificial? Pertence à primeira categoria, que é a mesma do caixa eletrônico, que é a mesma inteligência que a gente vai ter em uma série de aplicativos, né? Como o Google Maps, né? Ou o Waze, ou até mesmo joguinhos básicos, como o joguinho de xadrez, que é a inteligência artificial estreita ou fraca. Por quê? Porque é uma inteligência que ela só tem a capacidade de fazer uma coisa. Ah, Gil, mas o ChatGPT ele faz texto, e ele faz poema, e faz não sei... Não, ele pode fazer várias coisas, mas ele só faz uma coisa ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente só vai conseguir passar para um segundo momento em que ela consegue fazer mais coisas ou gerar novos conhecimentos lá na frente, quando a gente tiver a inteligência artificial geral ou forte, que ainda não surgiu. Né? Os pesquisadores ainda não sabem como que isso vai acontecer e quando vai acontecer. Por quê? Porque para isso os computadores precisam ter e fazer uma série de conexões, né, dentro das suas redes neurais de assuntos paralelos que não conversam entre si para chegar numa nova conclusão ou chegar numa solução para algo. Né? Quem é que faz isso hoje? O ser humano. Né? Isso é uma capacidade nossa, a capacidade de abstração e a capacidade de conexão de assuntos paralelos e que às vezes parecem não ter, às vezes, conexão entre si. Isso é o que faz a criatividade humana. Né? A nossa capacidade de, às vezes, juntar assuntos completamente não correlatos e chegar numa nova solução. Né? E aí o que isso nos ajuda? Bom, nos ajuda que, por enquanto, né, a gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta. Então, para usar plenamente essa ferramenta, a gente precisa saber cada vez mais sobre linguagem, como que eu me expresso para pedir o que eu quero. Né? E que a gente vê muitas vezes uma dificuldade enorme de pessoas de saber se expressar.
E a máquina, né, o computador é muito analítico. Tu tem que saber o que tu está pedindo. Né? Tu tem que achar a forma de te expressar para que o computador chegue no que tu quer. Né? Além disso, de novo, quanto mais referências, mais conexões, mais livros, música, cinema, teatro, ciências, né? História, geografia, biologia, quanto mais coisas tu souber, mais conexões tu vai fazer e melhor tu vai pedir para a máquina fazer. Então a máquina hoje é ainda uma ferramenta, né, que tu tem que saber usar. Né? E cria esse alvoroço, claro, porque vai mudar o mercado de trabalho. Assim como a fotografia foi um problema para os pintores ali no final do século XIX, né, mas que abriu oportunidade para o impressionismo. Né? Eles já não tinham mais a necessidade de representar as coisas realisticamente. Ou um pouquinho depois, né, o surrealismo abriu caminho, né, para pintar o subconsciente, o inconsciente. Por quê? De novo, a gente não tinha mais necessidade de representar o real, né? As coisas que não eram abstratas ou inconscientes. Assim como também quando as agências de propaganda, os estúdios de design, os estúdios de arquitetura migraram da forma analógica, né, de fazer tudo com prancheta, régua, nanquim, letra decalcável, né, e migrou tudo para o computador. Né? Também se achava que ia mudar demais o mundo. Mudou. Mas mudou o mundo para uma forma diferente. Então a gente vai mudar para uma forma diferente. A questão é ter a consciência de que ainda a criação é nossa. Né? E usar isso como uma oportunidade, não como oportunismo. Né? A oportunidade é quando tu vê isso como uma possibilidade criativa em que te ajuda a criar melhor, com as tuas conexões. O oportunismo é o que a gente vê muita gente fazendo. Né? Pega e cria textos que mal sabe o que está escrito ali, né? Às vezes nem confere, não sabe se está certo, não sabe usar as suas conexões para ver se está correto um texto, se as citações estão ali corretas, né? Ou para usar imagens baseado na forma de criar de outra pessoa. Isso se torna oportunismo e que cai ali na nossa brecha de direito autoral. Né? No momento que a gente está copiando algo de alguém ou usando uma ferramenta que se baseia em informação que já está na rede, porque outras pessoas fizeram, né? Pessoas fizeram e o computador aprendeu a fazer, né? A gente está burlando, de certa forma, muitas vezes, o limite do direito autoral. Então são coisas que ainda estão sendo discutidas e estão sendo pensadas em termos de legislação de como que isso vai ser trabalhado. Né? Mas a gente sempre vai continuar criando, né? A gente sempre vai ter nossas referências. E aí eu falo do Kandinsky, né, no livro do Espiritual da Arte, que ele falava, né, que essa necessidade do ser humano de criar, né, e a arte como uma forma de tu te aproximar do metafísico, né, do espiritual, né? Ou seja, de uma forma de tu viver com um propósito, né? E que a arte te aproxima e te abre caminhos para uma nova interpretação, muitas vezes da própria arte e até mesmo da própria vida, né? Que tu tem uma questão de sinestesia com a arte, quando tu exerce, quando tu cria ou quando tu observa, né? Então, assim, sempre existirá a necessidade humana de expressão, né? Então, por mais que as inteligências artificiais evoluam, eu acredito que a gente vai continuar criando. Eu não sei tu, mas eu vou estar sempre com o meu caderninho, sempre desenhando, sempre criando, sempre desenhando, sempre inventando alguma coisa. Porque é uma necessidade do ser humano. A gente nasceu com um cérebro privilegiado, né? E a gente vai continuar usando ele. Né? Bom, isso abre um outro caminho aí que a gente tem uma perspectiva de futuro, né? Que é uma nova categoria, que é a inteligência artificial geral ou forte, que é o momento que a inteligência artificial talvez chegue nesse cruzamento de ideias que a gente está falando, que é uma capacidade humana de abstração, né? Mas que nem os cientistas ainda sabem se vai chegar, como vai chegar e quais ferramentas farão as redes neurais dos computadores chegarem nessas abstrações, né? E que se talvez, né, as redes de inteligência artificial chegarem, talvez a gente chegue no terceiro nível muito rapidamente, que é a superinteligência artificial, que além de fazer conexões, ela vai ter a capacidade de ter consciência sobre si mesmo. E aí, isso claro que vai acarretar muito na sociedade, porque vai mudar muito a forma da gente trabalhar, né, e se organizar enquanto sociedade, porque a gente vai ter uma ferramenta que vai ser mais rápida, vai se informar, se atualizar e gerar conhecimento com muito mais rapidez que o ser humano, porque são cálculos
de milésimos de segundo, numa rapidez enorme e numa velocidade muito grande de reter e aprender coisas novas. Né? E aí talvez surja uma nova forma de viver, né, em sociedade. Mas até lá, essa capacidade criativa continua sendo nossa. Né? A gente vai continuar criando e a gente tem que pensar eticamente como que a gente vai usar essas inteligências. Por quê? Porque a gente já pode ver hoje, né, a questão de pessoas que veem a inteligência artificial como uma oportunidade criativa e outras com um oportunismo, né, de fazer coisas que ela não sabe fazer e que ela apresenta como dela e que ela não tem nem capacidade crítica de analisar se aquilo está correto. Da mesma forma, algumas vezes ela é usada para o bem, né? Soluções criativas, soluções de tecnologia e ciência, soluções em função da saúde, né? Hoje a gente tem aí estudos de nanorobôs, né? Que vão curar as pessoas de dentro do corpo para fora, né? Mas a gente também tem todo um lado aí de mau uso ético, né? A questão de deepfakes, né? O uso de imagem de pessoas, botar pessoas falando ou parecendo que estão em situações que não são de verdade, enfim. Né? Então se abre um novo caminho para a inteligência artificial, para a computação, mas também para a humanidade. É um momento em que a gente está vivenciando o começo de uma nova história. Certo, gente? Então a dica é: continue estudando, continue tendo referências, continue abrindo o seu leque de curiosidade, né? Ser curioso em outros campos, porque isso vai trazer a um maior número de referências e uma melhor possibilidade de pedir o que tu quer, criar coisas novas a partir da inteligência artificial. Certo, gente? Ó, valeu! Te inscreve no canal, né? E vamos lá, nos encontramos no próximo episódio.